Auxílio Afonso, também conhecida por Caqui, tá? E atuando na Universidade Federal de Campina Grande, no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e no programa de pós-graduação em História. E tenho desenvolvido nessa universidade, que eu estou há 8 anos, certo? Um trabalho baseado no tripé ensino, pesquisa e extensão. Esse trabalho que eu trago hoje aqui para vocês, ele também foi desenvolvido uma pesquisa no Grupal, que eu coordeno, o nosso grupo de pesquisa, Arquitetura e Lugar, da UFCG, e, paralelamente a isso, na disciplina de Projetos Arquitetônicos 5, junto com mais de 30 alunos, nós continuamos aprofundando estudos sobre essa obra. Então, a obra em questão é o edifício sede da FIEP, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que desde 2015, quando eu fui trabalhar na Federal de Campina Grande, eu me deparei com esse exemplar belíssimo da arquitetura brutalista e fiquei impressionada, desculpa, com a sua qualidade projetual e construtiva, conforme vocês podem ver, que adota como expressão a linguagem brutalista, que é a verdade dos materiais, do concreto aparente, da pedra, da madeira, enfim. Essa obra é para quem não conhece o Nordeste direito, certo? A obra está localizada no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, que é o segundo polo econômico do estado. Já foi a primeira cidade mais rica, mas quando criaram a Sudene, a capital João Pessoa recebeu incentivos para poder se desenvolver mais do que Campina Grande, que como sempre foi uma encruzilhada econômica entre estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, se viu, né, de entreposto comercial para a cultura do algodão, que vinha do sertão, do Cariri, e daí era exportada através da linha férrea, que deu o crescimento da cidade, que é uma cidade nova, é do final do século XIX. Hoje ela é um polo industrial, como sempre foi desde a sua origem, tanto que a sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba é lá, e não em João Pessoa, e também é um polo universitário, porque, pela sua posição geográfica, atrai estudantes, né, de toda essa região Nordeste. E hoje, através do SISU, do Enem, nós temos estudantes do Brasil inteiro. Bom, a questão histórica desse prédio, eu não posso falar dos seus problemas sem antes introduzir. Esse edifício, certo, funciona como a sede da Federação das Indústrias, como também a sede do SESI, do SENAI e do IEL. Ele, na verdade, é um condomínio, né, de instituições ligadas à FIEP, certo? Desde 1949, quando ela foi criada, e também em 78, quando a direção se propõe a fazer um edifício sede para receber essas instituições. O projeto durou cerca de 5 anos, sendo elaborado e construído, porque vai o detalhamento, o acompanhamento, tudo isso, e em 83, definitivamente inaugurado, e aí agora, em 2023, a gente vai ver como ele se encontra. Ele foi projetado pelo arquiteto Sidney da Silveira, que nasceu em 1940, e é carioca, mas de uma família de origem paraibana, por isso que ele tem esses vínculos até hoje com a Paraíba. O Sidney está vivo, já é um senhor, né, bastante maduro, e um fato curioso é que ele estudou na UNB, na Universidade de Brasília, naquela época da modernidade, isso é muito interessante, e foi lá que ele teve contato e ficou amigo de Oscar Niemeyer.
Sidney sempre gostou de fazer maquetes, de fotografar, e foi aí que ele começou essa amizade com Niemeyer. Uma amizade que o levou para a Argélia, junto com o Niemeyer, onde trabalhou 3 anos com ele lá em seus projetos naquele país. Voltando ao Brasil, ele desenvolve esse projeto que vocês estão vendo aqui, a maquete, tá certo? E a gente teve o prazer de entrevistá-lo no início desse ano, veio a videoconferência, e foi muito interessante ouvir os depoimentos, o desenvolvimento desse trabalho. Inclusive, essa entrevista vai estar publicada no nosso periódico Arquitetura e Lugar, agora, no número 3, para quem quiser conhecer mais um pouco dessa relação. Interessante também que, através dessa entrevista, nós descobrimos que 2 arquitetas trabalharam muito próximo do Sidney sempre. Inclusive, elas desenvolveram toda a parte projetual. A Amélia Gama, que foi sua parceira durante mais de 20 anos, profissional, e a Mônica Vertes. Então, assim, é interessante ver essa presença feminina na obra de Sidney. É importante também salientar aqui para a gente que todo esse trabalho ele segue uma metodologia, certo? Projetual. A gente sabe que analisar o objeto arquitetônico patrimonial, ele tem que ter um olhar diferenciado. Ele tem que se basear numa metodologia adequada. E, para isso, eu adoto uma metodologia baseada em 3 etapas, no processo em 3 etapas. A primeira etapa, onde a gente entende o que é a obra, faz a análise do objeto patrimonial, que a gente também chama anamnese. Na segunda etapa, a gente faz o diagnóstico da obra, através de fichas de identificação de danos, FIDs, e mapas de danos, que vocês vão ver. Para, então, após esse diagnóstico, nós sabermos qual vai ser a conduta, qual vai ser o tipo de proposta de intervenção. Se o problema for muito sério, necessita de um projeto, de um detalhamento, de uma conduta mais séria. Mas se for alguma questão de superficial, certo? Pode ser apenas uma diretriz. Cada metodologia dessa, que forma um conjunto, na verdade, ele é baseado em autores, tá certo? Na primeira etapa, eu vou apresentar rapidinho aqui, análise das dimensões. Na segunda, eu trabalho com Liechtenstein, um professor da Politécnica de São Paulo, e o Jorge Tinoco, aqui de Pernambuco. E na questão de projeto de intervenção, eu me baseio na Beatriz Kiel, com a tradução do Carbonara, tá, e seus princípios, e a professora Rosina Ribeiro, do programa de pós-graduação da UFRJ. Bom, na análise das dimensões, e que eu vou falar um pouco aqui para vocês, essa metodologia eu criei baseada em 40 anos de docência e de pesquisa, ouvindo o que as pessoas pediam, os alunos, construindo um pouco um diálogo entre o que eu aprendi no doutorado entre 2002 e 2006 com Pignon, com o livro Pautas de Investigação. Então, eu criei a análise das dimensões. Essa metodologia foi aprovada, foi apresentada em 2017 no ICOMOS, depois na revista Projetar, e desde então a gente tem aplicado nos nossos estudos, não só no grupal, mas em vários outros estudantes de mestrado, doutorado, pelo Brasil afora. Então, a gente analisa a questão histórica, a questão espacial externa e interna, a tectônica, com estrutura, cobertura, detalhes, materialidade, a questão funcional, a questão formal, a questão normativa, se é ou não tombado, e a questão da conservação. Isso é análise para objetos patrimoniais. Então, explicando para vocês essa metodologia, eu passo rapidamente para vocês entenderem um pouco o que é essa obra. Como eu falei, a anamnese da obra, que é a primeira etapa, certo? Ela é composta por essa questão do entendimento histórico, que eu já citei anteriormente, o projeto do Sidney,
no final dos anos 70, de linguagem brutalista, né, que adota o concreto nas suas soluções construtivas enquanto sistema construtivo, não só do bloco principal, porque o conjunto é formado por 5 volumes, como vocês veem, certo? Nós estudamos cada volume desse, nós redesenhamos, reconstruímos virtualmente, e eu digo nós porque eu quero frisar aqui a importância que foi a última turma de Projeto 5 minha, certo? Foram alunos que se dedicaram a levantar, a redesenhar, a reconstruir virtualmente, a seguir uma metodologia, a visitas em loco, a uma documentação incrível, que hoje eu só apresento aqui uma pequena síntese, mas a gente tem uma riqueza de material desse projeto aqui incrível. E o mais interessante é que nós trabalhamos em parceria com a FIEP. A própria federação abriu as portas para a gente e nós fizemos várias visitas, inclusive apresentamos todas as etapas desse estudo a eles. Foi uma parceria muito boa. Esse prédio, ele não é tombado, certo? Ainda, certo? Ele está localizado muito próximo a uma região bastante turística da cidade de Campina Grande, quase no entorno do Açude Velho, um lugar muito bonito da cidade, certo? E foi todo feito um estudo da zona urbana, né, na questão na normativa, para entender como ele é considerado no Código de Obras, no plano diretor, porque, sim, isso é importante também que nós façamos, para a gente ver onde a gente está intervindo e o que pode ser feito. Essa questão da dimensão espacial, né, primeiro a gente estuda o lugar, o exterior, e depois o interior. Nesse estudo do lugar, gente, a gente tem um apanhado, essa equipe, através da confecção de mapas, de estudo de pontos focais, vimos toda a importância desse terreno altamente irregular, que era um antigo pântano que foi aterrado, para receber esse prédio naqueles anos, que era um lugar meio que distante, não era tão valorizado quanto é hoje. Então, e fomos vendo também a questão interna, através da descoberta, né, de plantas, porque a gente teve que ter acesso a todo esse material de projetos para entender as soluções de modulação, de permeabilidades, de diálogos exterior e interior, da relação entre volumes, né, entre essas soluções da estrutura da planta livre, da planta aberta, permeável, com espaços transparentes que dialogam, né, com essas distintas dimensões do lugar, com seu interior. Então, foi feito todo um estudo espacial, como vocês estão vendo, tá? E também funcional, que é a dimensão funcional. A importância do edifício para a cidade, qual a relação dele com seu entorno, com o gabarito, fizemos. A relação dele em relação aos usos, né, desses espaços do seu entorno, uma frente voltada para uma área turística, e o seu fundo para uma área habitacional de baixa renda. Isso também nos chocou um pouco, né, essa questão, não vou detalhar para não perder tempo. A importância desse prédio para a sociedade, ele é um símbolo da pujança econômica da Federação das Indústrias Paraibanas. Então, ele é um monumento, certo, brutalista. E também a entender o funcionamento desse edifício em si próprio, o objeto em si próprio. Em cada pavimento, como eu falei, tem um uso. Cada pavimento, é um centro de convenções com auditório, o térreo com os pilotis e um lounge. O outro é a sede do SESC, do SESI, perdão, o outro do SENAI, o outro do IEL, lá em cima a presidência. Por último, um restaurante com mirador. Então, a gente tinha que entender isso para ver como estava o funcionamento. E uma dimensão que eu acho assim, fundamental é a questão da tectônica, né, que é o âmago, né, a essência do nosso trabalho, é entender
como é que é essa estrutura e como é que ela está. A gente sabe, analisando a estrutura, tem espelhos d'água, tem pilares saindo da água, tem uma ligação muito grande com a arquitetura de Niemeyer, isso é visível, com o Palácio do Itamaraty, e esses elementos em concreto e com experiências em loco da obra, certo? Porque foi tudo muito feito, como o Sidney falou, testando, vendo se dava certo. Então, em toque de caixa, porque eles queriam inaugurar naquela gestão. Então, existe, sim, problemas construtivos, mas, por outro lado, nós conversamos com um engenheiro, o professor Dr. Luiz Pinho, especialista em estrutura, a estrutura do edifício está muito boa, certo? Ele usou, naqueles anos, o cimento Portland, que fez um concreto de alta qualidade. Então, assim, são pilares muito bem feitos, vocês veem essa construção que nós fizemos tridimensional da planta estrutural, né? Desconstruir o objeto para entendê-lo, isso é uma metodologia muito lá do nosso programa, que o Rudi citou, de projetos da forma moderna, entender esse edifício construtivamente, no seu esqueleto, né? E a sua tectônica, para ver até que ponto esses elementos estão ou não conservados. A gente teve, na análise dessas peles, né, tanto das esquadrias frontais, que são ainda em ferro, metalon, porque naquela época que foi feito não era alumínio, certo? Elas encontram-se com problema. Vimos fachadas cegas em penas, desenhadas com painéis do Atos Bucão. Sidney estudou em Brasília, ele era muito amigo do Atos Bucão. Atos Bucão desenhou aqui os painéis das fachadas laterais, esses, que estão meio apagadinhos, e desenhou os grandes panos com várias tipologias, 4 tipologias de cobogós, para essa fachada que está tão sacrificada, que a gente vai ver, com elementos patológicos sérios. Mas interessante a gente, nesse estudo da tectônica, reconstruir esses cobogós. São cobogós desenhados pelo Atos Bucão em cerâmica, e vejam que a composição acaba criando um grande tapete modular que faz o planejamento, o fechamento da fachada sul do edifício. E aí, quando a gente vai analisar um dos elementos sérios, que é a cobertura, né, que, inclusive, assim, a gente, conversando com o Sidney, a gente detectou um problema sério nessa cobertura. Todo esse edifício, todos os 5 blocos, não tem telhado. São lajes impermeabilizadas. E aí a gente detectou um sério problema, conversando com os técnicos que mantêm o condomínio da FIEP na Paraíba. Eles nos contaram que os autos de conservação do edifício é com a manutenção anual dessa cobertura, que vem apresentando rachaduras, fissuras, gretas, certo? E trazendo sérios problemas, não só financeiros, mas econômicos, e que podem atingir uma estrutura tão bem construída, mas que corre risco. Alguns elementos se incorporaram a essa cobertura, né, a esse edifício. Quando projetaram esse anexo para essa parte de lounge, digamos assim, do auditório, construíram um anexo, tudo bem que é metálico, é com policarbonato, ele não chega a ferir tanto, e ele marca que foi feito numa época distinta. É um dos princípios, a distintibilidade, conforme cita Beatriz Kiel, apoiada no carbonário. Mas essa cobertura trouxe, sim, problemas, conforme eu vou mostrar para vocês. E nessa análise da tectônica, a gente vê também que, infelizmente, a fachada sul, com esses dutos de ar-condicionado, muitos parecem cicatrizes com esparadrapos, porque, assim, uma fachada tão bonita e tão poluída, certo? Vimos também que no 6º andar, na presidência, tem um painel belíssimo, que inclusive nós usamos como capa do nosso e-book, Campina Grande Moderna, esse painel do Atos Bucão, que está descoberto,
levando sol e chuva. Então, a dimensão da conservação desse edifício, como é que está? Bom, a gente sabe, a gente tem discutido aqui, inclusive ontem, falando aqui naquela primeira mesa com nossos colegas do Uruguai, que um grande problema patológico, né, de danos de edifício é a questão do projeto. Que, às vezes, erros projetuais e a questão da execução são os que saem em primeiro lugar. Aí, o uso inadequado de materiais são os 3 pontos mais importantes. A gente sabe também que o edifício, ele dialoga com fenômenos, né, fatores que interferem na manutenção, na conservação desse patrimônio brutalista, tá? Em concreto. E, em geral, se a gente for ver os problemas atmosféricos, sol, chuva, umidade, os choques térmicos causados, né, por essa choque climático, e nós temos o clima quente seco do Agreste. Campina Grande fica em cima de uma serra, a Serra da Borborema, então ela tem muitos ventos. Esses ventos também atingem o edifício, as suas estruturas, e, enfim, os fatores biológicos, os fatores físicos, químicos, de carga e do próprio uso, certo? Nós nos baseamos nessas questões para entender que solução tomar e intervir nesse patrimônio, em conservá-lo e mantê-lo. Nós vamos fazer uma intervenção mínima, nós vamos restaurar, revitalizar, reutilizar, reabilitar, ou a gente vai apenas fazer uma manutenção, né? Então, essa compreensão metodológica é fundamental. E nós usamos tudo isso, essa metodologia, em cada etapa do nosso trabalho de conservação, para poder colaborar com a conservação desse patrimônio. E aí, eu vou já caminhando para o final da minha apresentação e falando para vocês, né, desses estudos patológicos, dessa grande cobertura, que é uma área enorme, toda apenas impermeabilizada. Ela tem, gente, uma pequena inclinação. Tanto aqui no volume principal, quanto no auditório. O auditório, ele é todo um volume em concreto armado, muito brutalista, certo? E tem esses pequenos caimentos que criam, vão para um deságue, para a calha. Quando a gente começa a fazer o mapa de danos, que é a metodologia do diagnóstico, certo? E locar os problemas desse edifício, onde a gente identifica, né, um estudo grande e detalhado, onde é tudo mapeado, e cada dano desse, nós usamos, eu quero dizer aqui, o drone, usamos o van para levantar essa cobertura. Através do drone, nós captamos aproximadamente 70 imagens para entender o que estava acontecendo nessa cobertura. E ela sendo mantida. Só que a gente não conseguia visualizar. Nós vimos que toda a parte de instalação, e isso é uma questão que, inclusive, a gente conversou ontem com a Cláudia, na mesa dela, Cláudia Oliveira, no problema da FAUSP, no problema do outro bloco, da USP também. Por quê? A gente sabe que em cima dessa cobertura, que funciona, infelizmente, vários pavimentos mecânicos, o que é errado hoje em dia. Hoje a gente projeta o pavimento mecânico, bota lá instalação de incêndio, instalação de água, internet, mas, gente, sabe qual é o problema? Que nós vemos que esses elementos contemporâneos têm causado sérios danos a essa cobertura. Vocês vejam, além dela ser toda em concreto, com pequena inclinação para caimento, receber mantas que são mantidas anualmente, certo? Adicionado a isso, vem um problema muito grave que nós observamos no edifício, logo de primeira, que eu acho que todo mundo hoje encontra, quem trabalha com conservação do patrimônio, não só moderno, mas em geral, que é danado dos ar-condicionados. Esses edifícios, gente, quando foram projetados naquela época,
Ninguém tinha ar-condicionado. Era tudo ventilação natural. Eu me lembro que quando eu estudei arquitetura aqui na Federal de Pernambuco, era a arquitetura bioclimática que chamava-se. Eram paredes de cobogós vazadas, peitoris ventilados, ventilação cruzada. Aqui no Nordeste, demais. Só que aconteceu? Com a mudança climática, essa ventilação natural morreu, acabou. O pessoal bota vidro e tome ar-condicionado. Então, gente, o que acontece? Os ar-condicionados, mesmo sendo splits lá na sala, mas eles têm condensadores. E esses condensadores, olhem só na ficha de danos, onde é que eles foram locados? Na calha de deságue de um dos telhados. Então, aqui, a gente tem quase 30 aparelhos de ar-condicionado. A equipe, eu me lembro, formada pela Clara, Emanuela, Lorena, certo? Quando me mostraram esse resultado do voo de drone, eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, como é que pode uma calha de 50 centímetros estar, digamos assim, congestionada com a locação de 30 condensadores de ar no chão, nem elevado não estava. Então, eu trazendo um problema não só para o deságue, mas também para os próprios aparelhos que foram colocados no chão, na calha. Então, imagina a água da chuva forte batendo nos condensadores e entupindo o caimento da água. É uma situação realmente difícil. E quando a gente fez o desenho, né, da fachada sul, que foi a que mais nos preocupou, que é essa fachada com esse planejamento de cobogós do Arcos Bucão, a gente foi ver que os cobogós, muitos, já se quebrando, e a poluição que nós desenhamos, tal e qual os danos, do tanto de dutos de ar-condicionado que vocês veem nessa fachada, que é, assim, um absurdo. Então, nós conversamos com a diretoria, com o setor de engenharia que mantém o edifício, mostramos esses problemas para eles, mostramos essas fichas onde a gente usa, identificando o dano, a causa, como tratar. E a gente viu que eles começaram a tentar solucionar num pedacinho da fachada. Eles esconderam aqui, com uma chapa de aço cortênio, os condensadores, para não ficar aquele monte de condensador, mas os dutos continuam subindo pelas fachadas. E o que acontece? Um problema chama o outro. A gente vê que os problemas de cobertura, em algumas lajes, algumas platibandas, algumas calhas, eles saíram colocando, erroneamente, condensadores de ar. Condensadores pingam água, né, que extraem do ambiente para troca. E aí, vocês veem aqui nessas fotos, né, como aqui, onde tinha um detalhe de cobertura, eles metiam lá um condensador. Um absurdo. Então, essa realidade nos fez ter mais atenção, principalmente para esses dois problemas. O problema da cobertura, onde foi feito, posteriormente, esse restaurante lá em cima, ele quase imperceptível no estudo das fachadas, vocês vão ver, e também a questão desses dutos, nesse grande pano de fachadas. Foram os dois problemas mais sérios. Na fachada original, a gente vê que, então, nessas fachadas, a gente pode observar o estado original, o atual, e nós propomos limpá-la. Fazendo o quê? Criando detalhes construtivos de sancas, né, e de elementos que suportem, que elevem a colocação dos condensadores e dos canais de dutos para limpar essas fachadas. A gente criando shafts horizontais ao edifício, à estrutura do edifício, tá certo? Com esse tipo de detalhamento aqui que vocês estão vendo. O resultado é limpar essa fachada, certo? Deixá-la limpa, tá? E também, na coberta, a gente propõe
que essas existentes, essas existentes impermeabilizadas do volume principal no nível do chão do restaurante continuem impermeabilizadas, mas em cima do grande vão do restaurante, que está cheio de infiltrações, a gente propõe de uma solução muito discreta, que é uma coberta, perdão, me deu uma tosse, uma coberta muito discreta, com uma telha termoacústica, com inclinação mínima e uma platibanda que não chega a 20 centímetros, para impermeabilizar mais esse elemento que foi colocado posteriormente nesse edifício. Então, vocês veem o resultado aqui final, né? Ele não fica perceptível em relação ao pedestre, porque ele está longe, está alto, certo? E a gente tenta, assim, limpar, intervir esse edifício para que ele possa continuar sendo um elemento simbólico da economia, da cultura campinense, através do desenvolvimento industrial da cidade de Campina Grande. É isso, gente. Obrigada.